Muito bem, no início dessa semana, a deputada Janaína Pascoal recebeu alunos surdos da escola Annie Sullivan, que fica aqui na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Eles contaram sobre o receio de ficar sem estudar no ano de 2020. Os alunos não encontraram vagas na escola. A deputada prometeu aos estudantes que iria falar com o secretário de Educação. Pois é, para saber o resultado dessa visita, a deputada está aqui conosco por telefone. Deputada Janaína Pascoal, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Um bom dia, senhora. Bom dia, honra minha poder participar, cumprimento todos os ouvintes. Deputada, logo de cara, recentemente a senhora esteve aí com os alunos surdos da escola Annie Sullivan, né? Da região de Santo Amaro, que estavam alegando aí que não haviam vagas na escola bilíngue, né? Como foi a conversa com o secretário? Eles, por acaso, conseguiram essa vaga, deputada? Então, eu recebi aqui os 39 adolescentes que terminaram o primeiro grau e vieram também os pais, alguns ativistas dessa questão, e eles disseram que está aí para começar fevereiro e eles não tinham vagas para estudar. O pleito principal deles era que uma turma de ensino médio fosse criada na própria escola em que eles fizeram o primeiro grau. Mas já na conversa eu disse para eles que eu precisaria de alternativas, não é? Porque não dá para a gente procurar uma autoridade com um pleito único. Nós temos que entender que a autoridade tem que trabalhar com uma política pública para toda uma cidade, para todo um estado ou para todo um país. Claro. E há uma escola com ensino médio para deficientes auditivos no bairro da Aclimação, que, se eu não estou equivocada, é Ellen Keller o nome da escola. E nessa escola, quando eles vieram conversar conosco aqui na Assembleia, havia apenas 3 vagas para esses 39 alunos. Então, eu assumi o compromisso de conversar, entrei em contato com a Secretaria da Educação Estadual, entrei em contato com a Secretaria da Educação Municipal, conversei com os chefes de gabinete, os assessores. Em menos de 24 horas, o secretário municipal da Educação, que é o Bruno Caetano, entrou em contato comigo com uma solução. E a solução foi a seguinte: ele explicou, achei que foi muito atencioso, muito cuidadoso, ele explicou que ele não teria como abrir uma turma, conforme o pleito número 1 das famílias, na própria escola em que os meninos estudaram, porque são 5 escolas que eles chamam de bilíngues, onde a Libra é a primeira língua. São 5 escolas bilíngues na cidade, que dão o primeiro grau completo, né, para que o ouvinte compreenda até o 9º ano, e ele não teria como abrir o ensino médio nas 5 escolas. Então, o que ele poderia fazer era readaptar ou reorganizar a escola de ensino médio bilíngue que o município mantém, que é essa escola na Aclimação, para receber os 39 alunos e outros alunos que eventualmente estejam para fazer o ensino médio, sejam deficientes auditivos e queiram se matricular numa escola bilíngue. Como o secretário Bruno Caetano sabe que essas crianças têm dificuldade, adolescentes na verdade, têm dificuldades para locomoção, ele falou para mim com todas as letras que disponibilizará o transporte para esses jovens. E também deu como alternativa que esses jovens estudem na escola mais próxima das suas casas, né, municipal, a escola municipal mais próxima, mas aí com intérprete. Então, ele deu 2 saídas para essas famílias. Imediatamente, eu entrei em contato com a Ana Cláudia, que foi a ativista que me trouxe esse problema, e falei: olha, eu consegui essa solução. Os meninos ontem não tinham onde estudar, hoje eles já têm vaga garantida, têm transporte garantido. Algumas famílias, num primeiro momento, ficaram assim decepcionadas porque queriam que abrisse uma turma na escola em que estudavam. Havia, pelo que eu senti, um apego emocional dos jovens com aquele local, né? Mas assim, em 24 horas eles entenderam que tem toda uma administração. Ontem eu entrei em contato com a Ana Cláudia, que está conversando com as famílias, e eles já começaram a ser contatados pela escola nova. Alguns já estão indo fazer a matrícula, né? O que significa que a proposta do secretário, né, o que ele me prometeu, vamos dizer assim, está sendo cumprido.
Eles ainda estão tentando ali solucionar a questão do transporte, né? Eu não sei, eu vou até entrar em contato com a secretaria para ver como é que vai ficar essa questão do transporte, mas as vagas, eu tenho já a resposta das famílias que eles estão fazendo as matrículas. Então eu fico muito feliz, né, de nós termos conseguido que essas crianças tenham onde estudar. Mas esse fato, para mim, ele foi ainda mais significativo do que a questão da solução do problema. Porque eu tenho acompanhado muito a questão do autismo. E no âmbito do autismo, existe um debate, né, existe uma discussão para saber se é melhor nós investirmos em escolas especialmente preparadas para receber esse grupo de crianças e adolescentes com autismo, ou se devemos investir na ideia da inclusão, né? Porque existem graus de autismo. E quando nós conversamos com os formadores de opinião, é muito comum esses formadores serem muito radicais a favor das escolas inclusivas. Para que o ouvinte compreenda, o que é isso? Aquela escola regular que recebe a criança com autismo e tem lá um acompanhante, né? Então, os formadores de opinião, eles são muito mais firmes nessa defesa. Eu tenho conversado com pais, com crianças, com adolescentes, e muitas vezes a família da pessoa com autismo, sobretudo naqueles graus mais elevados, ela prefere uma escola especial, tá? Então, por que eu estou explicando esse pano de fundo? Porque eu, quando recebi as famílias, estava preparada para um pleito de inclusão. Não, a gente quer que os nossos filhos vão para as escolas regulares, que tenham os intérpretes, e foi justamente o contrário. Eles fizeram o primeiro grau em escolas bilíngues. Eu utilizei a terminologia especial na reunião e eles não gostaram. Então, eu estou me policiando para não falar escola especial, mas sim escola bilíngue, onde a primeira língua é a Libra. Eles vieram com o pleito de ter escolas, né, do ensino médio bilíngues, ou especialmente preparadas para pessoas com deficiência auditiva. Isso dá margem a uma mega audiência pública, sabe? Para a gente conversar com os especialistas, conversar com familiares. Mas aí, porque o que deputada, acontece? Como os formadores de opinião estão convencidos de que é melhor a inclusão, não importa o grau da deficiência, não importa a vontade da família, nem da própria pessoa, nós estamos direcionando muitos recursos para essa linha de política pública, e não para o preparo de escolas especialmente adaptadas. Então, tá? Então aí no caso, o que muitas famílias não querem é exatamente isso. A gente está de recesso, né? Uhum. Quando voltar a atuação, eu vou fazer contato com a deputada Valéria Bolsonaro, com o deputado Freitas, que eles têm essa pauta, né, da deficiência auditiva, para a gente fazer uma grande audiência pública para debater essa questão. Claro. Porque aí nós poderemos ajudar Estado, município e até a federação em talvez mudar um pouquinho essa mentalidade, sabe? Então, o que não se quer, eu digo assim, deputada, vê se ela vai me entender. Algumas famílias não querem, ou não é que não queiram, né? São contra a questão de uma escola específica para esse tipo de aluno. E outras preferem, né, a inclusão social, né? Que sejam incluídos dentro de uma escola normal, mas com adaptações, é isso? Então, a minha experiência aqui nesse ano na casa, atendendo muita família, dessa vez foram 39 famílias de uma vez só, as famílias preferem as escolas, eu vou usar um termo que pode não ser o mais politicamente correto, tá? Especiais. Tá. Escolas voltadas para aqueles grupos. Tá? Então, por exemplo, no caso dos deficientes auditivos, as escolas que eles chamam de bilíngues, onde a Libra é a primeira língua. Os profissionais, os estudiosos de educação, os formadores de opinião defendem a inclusão. O que é isso? Pegar a criança deficiente auditiva, a criança com autismo, a criança com qualquer outro tipo de deficiência, pôr numa escola regular e pôr ali um acompanhante, entendeu? Então, assim, está havendo uma discrepância entre quem faz as políticas e quem recebe as políticas. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Você está conseguindo entender o que eu estou explicando? Não, claro, entendi, sim, eu entendi. deputada. É por isso que eu perguntei isso à senhora.
Aham. E é o Guga Mendonça que fala agora, deputada, porque muitos professores não estão preparados para tratar essa diversidade de alunos, esses alunos aí que necessitam de um cuidado mais especial, deputada. Não, veja bem, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Guga, de falar que o professor não está preparado. Sabe? Eu acho um pouco cruel. Desculpa, não tô... Claro. Eu acho cruel isso, entendeu? Porque o professor, ele vai estudar matemática, ele vai estudar biologia, ele vai estudar química. Algumas pessoas conseguem, ao lado da sua disciplina, né, de concentração, se preparar para receber uma criança, por exemplo, com deficiência auditiva. Mas, assim, para cada deficiência existe um preparo diferenciado. Talvez... Entendeu? Então, assim, eu acho que jogaram nas costas dos educadores falte, né? uma responsabilidade Entendo. que não é deles. Entendo. E isso está prejudicando os educadores, está prejudicando as crianças que têm a deficiência, principalmente. Sim. E, dependendo dos casos, as crianças que não têm a deficiência também. Exato. Então, assim, é bom, do ponto de vista do convívio, quando você tem um grau leve de deficiência. Quando você tem um grau severo de deficiência, é muito mais uma questão do politicamente correto do que de efetividade. E aí eu reformulo, então. Então, talvez, será que os professores não teriam que ser capacitados de uma forma geral para atender esses alunos? Eu não sei se esse é o caminho. Entendo. Eu acho que o caminho talvez seja voltar um pouco, né, esse discurso tão radical de que toda criança tem que estar na escola regular e compreender que há casos e casos. Entendeu? E começar a investir um pouco mais em escolas que possam atender de maneira mais eficiente esses vários grupos. Nessa conversa que eu tive com o secretário municipal da Educação, o Bruno Caetano, a gente pôde aprofundar um pouco essa questão. Ele tem uma visão mais intermediária, né? Ele me fez a seguinte ponderação diante dessa minha afirmação: mas, Janaína, como é que a gente faz com a faculdade? A gente vai criar uma USP bilíngue? A gente vai criar uma escola técnica bilíngue? Como essas pessoas vão trabalhar? Entendeu? Então, assim, são questões muito profundas, muito importantes de serem debatidas. O que eu acho é que está havendo, assim, uma cisão entre o que a população quer e o que o Estado está fornecendo nessa seara. Tá? Então, assim, eu vou organizar com os meus colegas uma audiência pública para que nós possamos ouvir mais a esse respeito, ouvir as famílias. Sabe? Ouvir as crianças. Claro. Eles vieram aqui, eles falaram comigo, mediante uma intérprete, porque eu, infelizmente, não sei falar em libras, né? Tô até com vontade de aprender. Eles disseram assim, a professora que é intérprete, ela só traduz, mas ela não conhece o mérito da matéria. Se a gente tem uma dúvida, ela não sabe sanar. Entendeu? Perfeito. Deputada. Então, assim, isso tem que ser debatido de uma maneira mais profunda. Deputada, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Foi muito importante a gente esclarecer esse assunto ao vivo, já que começamos com essa matéria no início da semana. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço a parceria, agradeço, cumprimento todos os ouvintes e agradeço em especial ao secretário municipal da Educação, Bruno Caetano, por ter nos atendido em menos de 24 horas. Ok. Obrigado, deputado. Bruno Caetano, que foi deputado aqui na casa, né, Sérgio? Obrigado, deputado. Até a próxima.